Hi students, how's it going? Como é que vocês estão aí, tudo bem? So let's start our class number 19. Nós vamos começar a nossa aula de número 19. Mas antes disso, só um recadinho aí, tá bom? O pessoal que está assistindo as aulas pela televisão, né, e estão fazendo as atividades, não esqueçam, por favor, de marcar, tá bom? Lá com a sua escola, um horário, um dia tranquilo para vocês poderem levar. Para que seus professores possam corrigir, dar a presença e as notas de vocês, ok? Então vamos lá. Vamos começar então aqui a nossa aula de hoje, mas antes vamos relembrar rapidinho aquilo que nós conversamos na aula anterior, né? Na aula anterior, nós lemos e interpretamos algumas citações, as quotes, né? Nós lemos algumas citações, eu me lembro que foram algumas delas foram de esportistas famosos, por exemplo, né? E nós estudamos os adjetivos no grau do comparativo. Lembra lá quando a gente falou sobre o comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade, ok? Para hoje, para a aula de hoje, cujo título é Comic Strips to Understand, ou seja, tirinhas para entender, literalmente é esse o significado do nosso título, da nossa aula, onde a nossa aula ela vai girar em torno de algumas tirinhas, tá bom? E a gente vai retomar aqui o conteúdo referente ao grau do comparativo dos adjetivos. Então, o pessoal que teve alguma dificuldade na aula anterior desse assunto de comparativo, a aula de hoje a gente vai usar também para poder retomar, tá bom? Então a gente vai relembrar um pouco esse conteúdo do comparativo dos adjetivos, ok? Alright, let's get started. Vamos começar então aqui com o warm-up que a gente tem aqui. Número 1 e número 2, eu tenho duas perguntas aqui para vocês, e elas são perguntas bem pessoais assim, tá? Então vocês fiquem à vontade para responder sim ou não e dar a sua resposta. Number 1, would you lie to get what you want? Então nessa pergunta aqui, eu tenho o verbo lie, que está aqui em cima, tá vendo? E ele significa mentir, tá ok? Lembrando que vocês já estudaram também o auxiliar would, né, que está bem aqui, a primeira palavra, tá vendo? Esse auxiliar nós utilizamos para poder falar sobre condições, né? Se você faria alguma coisa, não que você esteja afirmando 100% de certeza que sim ou que não. Então a pergunta é, você mentiria para conseguir o que você quer? Yes or no, você vai dar uma resposta de sim ou não. Lembrando, você pode dar uma resposta curta ou uma resposta longa, não tem problema. Se a pergunta foi feita com would, você responde com would, tá ok? Lembra disso? Então, tentem dar aí a resposta em inglês. And number 2, a número 2 diz assim, imagine you're hungry. Your friend is eating a hamburger. What would you do to get a piece? Imagine a seguinte situação, você está com fome e o seu amigo ali na sua frente está comendo um hambúrguer. O que você faria para poder conseguir um pedaço desse hambúrguer? Nessa aula de hoje, pessoal, para tentar ajudar vocês a darem respostas em inglês, em alguns slides vocês irão reparar que eu coloquei aqui um word bank. Algumas palavras que você pode utilizar para dar a sua resposta em inglês. Então, assim, quando eu digo aqui, ó, o que você faria para conseguir um pedaço, né, do hambúrguer? I would, então a sua resposta ela começa desse jeito, I would, ok? E se você quiser, você pode utilizar uma das palavras que eu coloquei aqui para dar a sua resposta. Para você dar a resposta em inglês aqui no Word Bank, nesse quadro verde aqui, ó. Seria, por exemplo, ask for half of it, se você pediria pela metade do hambúrguer. Get it and run, se você pegaria do teu amigo e sairia correndo. Meio uma ideia louca, mas quem sabe, né? Buy one, se você compraria um para você. Beg for a piece, se você imploraria por um pedaço. Então a ideia desse word bank é de justamente te dar vocabulário para você dar a resposta em inglês, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês, a gente já conversa.
Ok, so let's see the answers. Vamos dar uma olhada nas respostas aqui, ok? Então, assim, para a número 1, yes, I would, no, I wouldn't. Você teria essas duas possibilidades de resposta, como eu disse, que você pode dar uma resposta curta. Você mentiria para conseguir o que quer? Yes, I would. No, I wouldn't. Tipo, sim, eu mentiria, não, eu não mentiria. Se você optar por dar uma resposta comprida, basta você repetir o resto da frase. Yes, I would like to get what I want. Obviamente, sem esquecer de mudar o pronome you para I, né? Você, eu. E a negativa também, era só você repetir. No, I wouldn't like to get what I want. E a número 2 era aquela situação do hambúrguer, né? O que você faria para poder conseguir um pedaço? Eu botei aqui qualquer coisa. I would buy one for myself. Eu compraria um para mim mesmo. Mas poderia utilizar qualquer uma aqui do Word Bank que eu disse, ou a tua resposta pessoal, ok? Let's move on. Number 3, continuando o nosso warm-up here, read. Nós temos aqui uma tirinha, tá? E eu vou dar uma lida em inglês primeiramente, depois eu dou um apanhado geral para vocês poderem fazer a atividade, tá bom? Então, olha só. Nós temos 3 quadrinhos aqui, né? Aí nós temos um casal que está junto, né? Um rapaz e uma mocinha que estão andando juntos ali. E daí chega uma terceira pessoa, tá? E essa terceira pessoa que começa o diálogo. Ele diz assim: Excuse me, sir. Sorry, I don't have any money. No, I was just wondering if you could break a $10 bill. Oh, haha, sure. I knew it, liar. Então, olha só. Essa é o tipo de tirinha, na verdade, como qualquer tirinha que você possa vir ali, que é muito importante você considerar toda a linguagem que você tem ali. Não só a linguagem verbal, mas também a não verbal. Então, por exemplo, nessa tirinha, para que você tenha um entendimento geral ali dela, é importante que você considere toda a imagem, né? Todo o desenho e a parte escrita também. Enfim, em inglês, traduzindo agora, a história é mais ou menos o seguinte. Com licença, senhor. Daí o rapaz de blusa azul. Desculpa, eu não tenho nenhum dinheiro. Tipo, ele já entende que talvez seja um morador de rua, talvez pedindo dinheiro ali, né? Daí ele vira e fala assim, não, eu só queria saber se você poderia trocar uma nota de $10, tipo, trocar por 2 de 5, alguma coisa assim. Daí o de azul fala, claro. Daí ele vai e pega o dinheiro do bolso. Daí o pedinte vira e fala assim, I knew it, liar, eu sabia, mentiroso. Tipo, você primeiramente falou que não tinha nenhum dinheiro, mas na verdade tinha, né? Então, mais ou menos essa é a ideia, tá bom? Vamos para a nossa atividade, então. Então, olha só. A letra A diz assim, Who lied? Quem mentiu? E eu tenho aqui as 3 alternativas. Eu só vou traduzir uma palavra aqui, ó. Number 1, the girl. Number 2, the man wearing blue. Aliás, vou traduzir 2. Wearing, que significa usando, vestindo. 3, both guys. E a número 3 aqui, ó, a palavra both, que significa ambos, ok? Então você vai marcar a alternativa em qual deles que mentiu, tá bom? Em letter B, who got what he or she wanted by lying? Quem que conseguiu o que queria através da mentira? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder.
Ok, let's see the answers. Vamos ver as nossas respostas aqui, ó. Who lied? Both guys. Ambos mentiram. Mentiu quando disse que não queria dinheiro, só queria saber se poderia trocar a nota, e o outro quando disse que não tinha o dinheiro, ok? E a letra B, como eu disse para vocês no slide anterior, né, para ajudar na resposta de vocês, eu vou deixar um word bank aqui, né, algumas palavras que possam auxiliar na hora de você dar a resposta. Quem conseguiu o que queria quando mentiu? Né? Quem conseguiu o que queria mentindo? A resposta certa seria essa daqui, ó. The man with a green cap, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Blonde, que significa loira. Digamos, se você quisesse falar que era a loira que estava mentindo, né? Blue shirt, que seria a camisa azul, para você descrever que era o cara da camisa azul que estava vestindo. Cap, que seria... A palavra cap ela é utilizada para se referir a boné, gorro, ok? Beard, que seria barba, se você quisesse falar que era o cara de barba, tá ok? Mas, na verdade, aqui eu optei por colocar na resposta o cara com o gorro verde. Ele que conseguiu, ok? Alright. English expressions. Para esse exercício aqui, nós temos algumas expressões. Aliás, essa tirinha tem muitas expressões em inglês. Muitas expressões bem legais, assim, para a gente poder aprender. Então, assim, ó, eu coloquei 3 expressões aqui. Na verdade, não, perdão, 4. 4 expressões. São elas. Excuse me, sir, na letra A. B, sorry. C, I was just wondering. And D, sure. Vou evitar a tradução nesse momento. Se for o caso, pega o dicionário que está aí do lado para poder te ajudar para fazer a atividade. Eu quero que vocês marquem a alternativa ou as alternativas, pode ser que seja mais de uma, tá? Eu quero que você marque a expressão que seria sinônimo daquela que está ali em negrito, daquela que foi tirada do texto, beleza? Então, ó, excuse me, sir, tem as 2 opções. Sorry, I was just wondering, 2 opções. Sure, todas elas 2 opções também. Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem analisar. Pega os sinônimos, pega a palavra parecida, dá uma olhada no dicionário se preciso for e marquem a resposta correta.
Ok, let's see. Vamos ver então? Bom, excuse me, sir. Pardon me, sir. Então seria a resposta certa para letra A, seria a alternativa 2. O that's okay seria algo do tipo assim, tudo bem. Tipo, me desculpa, oh, that's okay, tudo bem, sem problema, ok? Letter B, sorry, I'm so sorry or I'm sorry. No caso aqui da letra B, as duas alternativas cabem, ok? Talvez eu diria que o I'm so sorry seria mais forte. Me desculpe mesmo, lamento. Justamente esse so que está ali, ele intensifica, tá bom? Letter C, I was just wondering, I was thinking. Tipo, eu estava pensando, daí você vai lá e fala o que é que você estava pensando. Sure, of course, absolutely. Aqui na letra D, as duas estão valendo. A expressão sure, claro. Daí você tem of course, é claro. Absolutely, absolutamente. Ok? Então elas são sinônimas ali. Let's move on. Before reading, antes da gente ler a nossa tirinha, tem uma atividade aqui, ó. Na verdade, esse quadrinho aqui, da tirinha que a gente vai ler em seguida, é uma tirinha, se não me engano, com 3 quadrinhos, e eu tirei apenas esse primeiro aqui. Então, as perguntas são sobre eles aqui. Ó. Número 1, what is this? Eu circulei aqui para vocês poderem ver e marcar uma das duas opções sobre o que é isso aqui. Number 2, this is, circulei de novo, um outro pedacinho aqui do nosso quadrinho. This is a line or an onomatopoeia, okay? And number 3, what does this onomatopoeia suggest? O que esta onomatopeia que está sugere? Eu coloquei aqui para vocês um word bank, algumas palavras que podem ajudar vocês na resposta. Cat, it, jump, walk, ok? Jump, eu imagino que todo mundo saiba, pular. Walk, andar, caminhar, ok? Cat, eu acho que eu não preciso nem traduzir. Bom, eu vou dar um tempinho então para vocês poderem responder, daí a gente já conversa sobre esses itens que são muito comuns de aparecer em histórias em quadrinhos, ok? Bora lá.
Bora ver as nossas respostas aqui então. So, number 1, what is this? A hamburger. É um hambúrguer, ok? Number 2, this is an onomatopoeia. É uma onomatopeia. Tenho certeza que vocês já estudaram, né? Que as onomatopeias são maneiras de descrever determinados sons nas histórias em quadrinhos, beleza? E o que ela sugere? That Garfield is jumping in a cute way. Que o Garfield está pulando. Então, esse boing boing aqui indica justamente que o gato, no caso Garfield aqui, está pulando. Sobre o número 3 aqui, eu queria só fazer um parênteses rapidinho, que na hora da digitação, tá, pessoal? Ignorem essa letra S que está aqui, beleza? Como a gente sabe, sempre quando a gente tem uma pergunta no tempo presente, né, a gente usa o do ou does, no caso aqui foi o does, tá? E daí a gente não põe o S. O S ele só entra quando for na afirmativa, ok? Então, só para ressaltar e peço desculpa a vocês aqui por esse equívoco. Beleza. Aqui está a nossa tirinha, né? Então, como nós já sabemos, o primeiro quadrinho é justamente aquela situação em que o John, né, que é o dono do Garfield, ele tá com o hambúrguer ali na frente e todo fofinho, bonitinho, pulando, vem o Garfield em direção a ele. Isso pra gente já é muito estranho, que a gente sabe que todo fofinho, bonitinho, queridinho é uma coisa que o Garfield não é, né? Ele é todo marrentão ali e tudo mais. Bom, daí o John vira e fala assim, haha, aren't you cute? Here, have some food. Daí o John fala, mas você não é uma gracinha? Aqui, toma uma comida. Daí por ele ter sido todo bonitinho, o John resolve dar o hambúrguer para ele. Daí pensando, né, no último quadrinho, pensando enquanto come o hambúrguer, o Garfield fala assim, não, perdão, ele pensando, né, ele pensa assim, I hate myself when I do that. Eu me odeio a mim mesmo quando eu faço isso. Tipo, para ele acaba sendo uma espécie de humilhação de ter que agir daquele jeito para poder conseguir a comida, né? Então vamos lá. Vamos agora, temos aqui duas atividades justamente sobre a tirinha, tá bom? A número 1 diz assim, quer ver? What adjective does Johnny use to describe Garfield? Is it positive or negative? Qual é o adjetivo que o John usa para se referir ao Garfield? Esse adjetivo, ele é positivo ou negativo? Como eu quero que vocês deem a resposta em inglês, eu já coloquei como que começa a sua resposta. It's, ok? Então, o primeiro it's é para você dizer aí qual é o adjetivo e o segundo para você dizer se é positivo ou negativo. Você tem uma semântica positiva ou negativa esse adjetivo. And number 2, how does Garfield get what he wants? Como que o Garfield consegue o que ele quer? O que ele faz para conseguir o que ele quer? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem.
Vamos ver as nossas respostas aqui então. Qual é o adjetivo? It's cute. Cute, bonitinho, fofinho. Esse adjetivo ele tem uma carga positiva ou negativa? It's positive. Tem uma carga positiva, ok? E como que ele consegue o que ele quer? Pretending to be cute. Ele finge ser fofinho, bonitinho. Não sei o que você colocou aí no teu caderno, tá? Mas é justamente isso, né? Ele finge ser bonitinho e consegue o que ele quer, ok? Alright. Vamos relembrar então agora o nosso comparativo, gente? Então é o seguinte, ó. Do segundo quadrinho aqui da nossa tirinha, eu circulei aqui o adjetivo cute, né? Cute, que significa fofinho, bonitinho, vamos relembrar as nossas regras aqui. Ele é um adjetivo curto, tá? Quando eu falo em adjetivo curto, é justamente no tamanho da palavra. Algumas gramáticas falam sobre dissílabo, monossílabo, trissílabo, enfim, isso não interessa aqui porque separação de sílaba no inglês é bem complicada. Se você compara cute com intelligent, cute é um adjetivo curto. Então essa regra, ela vale para adjetivos curtos. Então, por exemplo, who is cuter, Oddie or Garfield in your opinion? Quem é mais bonitinho, o Oddie ou Garfield na sua opinião? In my opinion, Oddie is cuter than Garfield. Então, quando a gente tem um adjetivo curto, você acrescenta o ER. No caso do cute, ele já termina em E, então você apenas acrescenta o R. Cuter than, mais bonitinho que. Beleza? Daí, nós conversamos também sobre o comparativo de igualdade. Então, eu tenho os dois aqui, o Oddie e o Garfield, né? O cachorrinho e o gato. Oddie is as cute as Garfield. Oddie é tão bonitinho quanto o Garfield. Então, quando a gente quer falar sobre o adjetivo de igualdade, a gente coloca as, o adjetivo, as, ok? Então, o adjetivo ele vem no meio. O primeiro as significa tão e o segundo quanto, ok? Daí, também, na aula passada, a gente falou sobre a regra dos adjetivos longos. Então, quando o adjetivo é curto, a gente põe o ER, e quando o adjetivo é longo, tem uma outra regra. Dá uma olhada aqui, ó. Who was more intelligent? Quem foi mais inteligente? The man with the green cap was more intelligent than the man wearing a blue shirt. Aqui eu disse o seguinte, que o cara usando o boné, o gorro verde, ele foi mais inteligente que o cara usando a camisa azul. Intelligent, que está aqui, ele é um adjetivo comprido, adjetivo longo, então você não põe ER. Você coloca o more e depois você coloca o than, ou seja, mais inteligente que. Ou, se você quiser, você pode formar o adjetivo de inferioridade. The man wearing a blue shirt was less intelligent than the man wearing a green cap. O cara usando a blusa azul era menos inteligente que o que estava usando o boné verde, o gorro verde. Então, quando você quer dar o de inferioridade, ao invés do more, você põe o less. Menos inteligente que. Ok? Bora praticar? Primeiro exercício aqui dos nossos comparativos. Look at the image and answer. Olhe a imagem que eu tenho aqui do lado do Garfield e do Oddie, o cachorro, tá bom? E daí você vai responder as perguntas conforme o modelo. Olha só. Who is fatter? Quem é mais gordo? Nós sabemos que fat significa gordo. Fatter, mais gordo, né? E aqui a gente dobrou a consoante porque é CVC. Consoante, vogal, consoante. A gente dobra a última consoante. Então a resposta foi... Garfield is fatter than Oddie. Garfield é mais gordo do que o Oddie. Beleza? Então eu tenho aqui B, C e D. Tem os adjetivos lazy, preguiçoso, nice, legal, thin, magro. Como eu acrescentei o ER, fica como mais preguiçoso, mais legal, mais magro. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder conforme o modelo, tá bom?
Vamos corrigir então aqui, olha só. Who is lazier? Garfield is lazier than Audie. Who is nicer? Audie is nicer than Garfield. Who is thinner? Audie is thinner than Garfield, ok? Então não esqueçam que sempre tem que ter o than, que significa que, ó, Garfield é mais preguiçoso que o Audie, beleza? E lembrando da regra, né, gente? O lazy termina em Y, você tira o Y, troca pelo I, né? O nice já termina com E, você acrescenta somente o R. O thin, ele é consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante, tá bom? Vamos continuar com o mesmo tipo de exercício, com a mesma imagem, só que aqui eu tenho adjetivos compridos, longos, ó. Who is more outgoing? Quem é mais extrovertido? Audie is more outgoing than Garfield. Audie é mais extrovertido do que o Garfield. Aqui, F, G e H, você vai fazer a mesma coisa que a letra E, só que os adjetivos eles são longos, tá? Ó, intelligent, não preciso traduzir. Playful, brincalhão. Ironic, também não preciso traduzir porque é parecido com o português. Façam aí então rapidinho, vamos lá. Vamos ver então, olha só. Who is more intelligent? Garfield is more intelligent than Audie. Who is less playful? Garfield is less playful than Audie. And who is more ironic? Garfield is more ironic than Audie. Então aqui todos eles são adjetivos compridos, beleza? Perfeito. Vamos fazer nosso quiz junto aqui, olha só. Olha as imagens e escolha a alternativa correta. Who is taller? John or Garfield? Quem é mais alto? John is taller than Garfield. John é mais alto do que o Garfield. Colocamos o ER. Number 2.
Who is taller, Garfield or Oddie? É a mesma pergunta, só que os personagens eles são diferentes. Quem é mais alto aqui? Garfield is as tall as Oddie. Aqui a resposta certa seria que o Garfield é tão alto quanto o Oddie. No caso aqui, um não é mais que o outro. Eles têm a mesma altura, então por isso que a letra A a gente coloca como um adjetivo de igualdade. Tá bom? A resposta certa. Então, pessoal, vamos terminar a nossa aula aqui, né? Então, ao final dessa aula, você é capaz, você praticou mais a interpretação, tá bom? A interpretação de tirinhas e também a gente relembrou um pouco do comparativo, do grau do comparativo. Então, thank you very much, muito obrigado pela atenção de vocês. Façam as atividades do Classroom, tirem suas dúvidas com seus professores. See you next class. Bye, bye.